Olá pessoal, tudo certinho? Aqui é o professor Virgílio Ramires. Eu espero que todos estejam bem e espero também que tenham curtido a proposta dos professores de Educação Física para essas atividades que vamos estar desenvolvendo com vocês a partir de agora, né? Que são atividades físicas que poderão ser realizadas em casas a partir de tutoriais que nós vamos estar gravando e disponibilizando para vocês. Então a gente vai começar hoje, né, com a primeira aula, né, que vai ser uma aula de exercícios funcionais baseadas no peso do nosso corpo, né, como forma de sobrecarga. Só para que vocês entendam a lógica desse tipo de atividade, quando falamos em exercícios funcionais, né, estamos falando em exercícios, né, que são baseados em movimentos que podem ser transferidos para as atividades que realizamos cotidianamente, como por exemplo, correr, saltar, né, puxar, empurrar, girar. Então são todos os exemplos de atividades de movimentos que realizamos ao longo do dia que podem ser trabalhados através de movimentos ginásticos para que sejam realizados com melhor eficiência no nosso dia a dia, tá? Então esse é um modelo de exercício ou de atividade baseada em exercícios funcionais. Então o que a gente vai fazer hoje, né, é uma série de exercícios, né, que envolve movimentos funcionais. A gente vai trabalhar com exercícios para segmentos do corpo superior e inferior, né, que vão nos proporcionar a movimentação e o trabalho de músculos que podem estar agindo em alguns movimentos funcionais no nosso dia a dia. E para isso, né, a única forma de sobrecarga que a gente vai estar utilizando é o peso do nosso corpo, para garantir nesse primeiro momento, né, uma adaptação gradual da nossa atividade e também uma segurança para quem está realizando o exercício. Então, nesse primeiro momento vai ser a nossa aula, vai ser uma aula de exercícios baseadas no peso do nosso corpo. Então, o aquecimento da aula de hoje vai ser composto por 2 movimentos, né, onde vocês vão realizar 4 séries de 10 repetições do primeiro movimento e 20 repetições do segundo movimento, de acordo com o protocolo que vocês vão estar visualizando aqui no vídeo, certo? Eu vou mostrar para vocês agora os exercícios os movimentos que vocês vão realizar e vocês vão fazer eles de acordo com o protocolo, né, para esta fase de aquecimento, certo? O primeiro movimento que a gente vai fazer então é o que a gente vai chamar de elevação do joelho, certo? Como é que a gente vai fazer? Estando exatamente nesta posição que eu estou, né, a gente vai elevar a nossa coxa o mais alto que a gente puder e com o cotovelo oposto a gente vai tocar no nosso joelho, certo? Então a gente vai fazer este movimento aqui. E cada vez que a gente fizer um movimento para o lado esquerdo e para o lado direito, a gente vai contar uma repetição. Então a gente vai fazer esquerda, direita 1, esquerda, direita 2, esquerda, direita 3, esquerda, direita 4, esquerda, direita 5 e assim sucessivamente até fechar o número de repetições estabelecido pelo protocolo, certo? Depois a gente vai fazer o segundo movimento, que é o polichinelo, um movimento bastante tradicional, clássico, realizado nas aulas de ginástica, realizado em aquecimentos de equipes, enfim. Todos vocês já devem ter tido algum momento a possibilidade de ter experienciado a realização do polichinelo e se não tiveram, vão começar então a realizar agora. Também, né, um movimento bem simples, vocês vão ficar nesta posição, como eu estou agora, né, que é a mesma posição inicial do movimento anterior, e aí vocês vão fazer o movimento de elevação do braço, né, e afastamento dos membros inferiores, tocando com as mãos em cima da cabeça, tá? Então a gente vai fazer assim, toca em cima e fecha. E cada vez que eu tenho um ciclo de
tocar com a mão lá em cima e voltar com a perna para a posição inicial, eu vou contar uma repetição. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até que feche o número de repetições estabelecido pelo protocolo. E assim a gente vai fazer então o nosso aquecimento e a preparação do nosso corpo para a nossa atividade, ok? Vamos então agora para a nossa série de core, né? Conforme nós combinamos lá no início da nossa aula. Então eu vou demonstrar para vocês aqui o movimento que vocês deverão executar, né? E durante a minha demonstração eu vou estar explicando para vocês como esse movimento deve ser realizado e as possibilidades de erros que vocês poderão cometer ao longo da execução, né? E depois de assistir então o tutorial antes de realizar o exercício, vocês deverão ter a certeza, né, de que estão realizando esse exercício da forma mais parecida com o que vai estar sendo demonstrado, para que isso garanta para vocês que o exercício esteja sendo feito de uma forma efetiva e segura, certo? Então vamos lá. O exercício que a gente vai utilizar na nossa série de core de hoje vai ser a prancha alta, tá? E a gente vai realizar a nossa série de acordo com o que vai estar descrito lá no protocolo, que vão ser 4 séries de 30 segundos, certo? Como é que a gente vai fazer esse movimento? A prancha alta é um movimento bastante simples, né? Não tem nenhum grau de complexidade. A gente precisa basicamente se colocar na posição correta, né? E ter força ou exercitar a nossa força para sustentar o peso do nosso corpo, e com isso a gente vai estar então fortalecendo o nosso core. Como é que a gente vai executar a prancha alta? A gente vai se posicionar assim como eu estou fazendo neste momento, certo? Tá? Prestem bem atenção no posicionamento dos meus ombros e dos meus braços, tá? Eles têm que estar alinhados com os ombros, certo? Este é o movimento correto, né? Isto aqui, né? Eu afastar as minhas mãos do centro do meu corpo é um movimento que a gente não quer que faça, certo? Então, as nossas mãos têm que estar bem, as nossas mãos precisam estar bem apoiadas no solo, tá? E os nossos braços alinhados com os nossos ombros, certo? A gente não quer fazer um movimento afastado. A gente, para garantir o nosso equilíbrio, a gente tem que estar, então, com os nossos braços bem apoiados para que a gente possa, então, sustentar o nosso corpo, certo? O nosso corpo vai estar bem estendido, tá? E a nossa cabeça também vai estar alinhada, certo? E aí a gente vai sustentar este movimento aqui durante 30 segundos, ok? Eu vou mostrar também para vocês esse exercício de forma num ângulo lateral, para que vocês possam visualizar os possíveis erros que vocês poderiam cometer em relação à posição do quadril, certo? Então a gente já tem o posicionamento do ombro bem esclarecido, né? Bem definido. Agora eu vou mostrar para vocês como deve ficar posicionado o quadril de vocês, certo? Então vamos lá. Vou fazer a posição de novo, certo? Prestando atenção de novo no movimento do meu, como está encaixado meus braços, certo? Minha mão bem apoiada no solo, meu braço na linha do meu ombro, meu corpo bem estendido e o meu quadril bem alinhado. Esta posição aqui que vocês estão olhando agora, certo? Essa é a posição adequada e correta para a gente fazer a prancha alta. Eventualmente, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar o quadril cair, certo? Este movimento não é adequado. Nosso quadril não pode cair. Nosso quadril tem que ficar reto, certo? Um outro possível equívoco que pode acontecer, para compensar a falta de força, né? Além do quadril cair, né, pela falta de força, a gente pode, ao invés de deixar o quadril cair, fazer isso aqui, elevar o quadril, certo? Este movimento também não é adequado, certo? A gente não pode ficar na prancha assim. A nossa prancha tem que ser assim, certo? Aí a gente vai estar
sustentando o peso do nosso corpo com a musculatura do core. Também a gente vai estar fazendo força com o músculo dos braços, obviamente, certo? Então, esta é a posição correta para a gente fazer a prancha alta, certo? Então, antes de realizar o exercício, né, se certifiquem que vocês estão realizando ele na posição correta, para que vocês estejam, então, garantindo a segurança de vocês, né, e fazendo o exercício de uma forma efetiva. Vamos lá, então, dando sequência ao nosso treino de hoje, né, depois de termos feito a série de aquecimento e hoje, na aula de hoje especificamente, a série de core, vamos então agora para a nossa série principal, certo? A nossa série principal, de acordo com o protocolo que vocês estão visualizando aqui, vai ser composta de 4 exercícios, né? 2 exercícios para o segmento superior e 2 exercícios para o segmento inferior, que vão ser realizados de forma alternada. A gente vai realizar primeiro um exercício para os membros superiores, para o segmento superior, depois um para o segmento inferior, depois novamente segmento superior e segmento inferior. E a ordem de execução, né? Aliás, o número de repetições vai ser, então, 10 repetições para os exercícios para o segmento superior e 15 repetições para os exercícios do segmento inferior, conforme o protocolo, certo? Eu vou começar mostrando para vocês aqui, então, o primeiro exercício, que é o apoio, né, ou a flexão de solo, ou o push-up, como algumas pessoas devem conhecer aí na linguagem mais das academias, né? Mas todos eles referem-se à mesma coisa. Flexão de solo, apoio ou push-up, todos eles são o mesmo exercício. E esse vai ser o primeiro exercício, então, que eu vou estar destrinchando aqui para vocês, certo? Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, como que se realiza o apoio, tá? Que também pode ser chamado de flexão de solo ou de push-up, mas para fins do nosso treino de hoje, a gente vai chamar esse exercício aqui de apoio, tá? Eu vou demonstrar um exercício para vocês aqui agora, um movimento, e esse movimento aqui ele possui algumas variações, tá? Nem sempre as diferentes formas de realizar são consideradas erros, certo? Porque os exercícios eles possuem algumas variações, mas todas essas variações elas têm realizações específicas que garantem a eficiência, né, do exercício e a segurança dele. Então, o movimento que a gente vai estar fazendo hoje, ele deve ser realizado da forma como eu vou demonstrar para vocês, para que então a gente tenha uma garantia de eficiência do movimento e de segurança para quem vai estar realizando, certo? Então, como é que a gente vai proceder para fazer esse movimento aqui, o primeiro apoio, né? A gente vai se posicionar de forma semelhante ao que a gente estava posicionado lá para realizar a prancha, né? A gente vai colocar o nosso corpo sustentado pelas nossas mãos, né? As nossas mãos precisam estar bem apoiadas no solo, né? Assim como eu estou aqui, né? E os nossos ombros, né, alinhados com as mãos, tá? Para este movimento aqui, né, a posição correta é essa. Eu não posso afastar os meus braços, certo? Porque o que aconteceria se eu afastasse os meus braços? Eu faria o meu movimento assim, com meus cotovelos apontando para os lados, tá? Essa execução, ela não é desejável. Por quê? Porque esse tipo de movimento que eu acabei de fazer aqui, ele vai forçar demais, né, a articulação do ombro de vocês, tá? E não é, então, um movimento desejado. O nosso movimento ele tem que ser com a projeção dos nossos cotovelos para trás, formando basicamente um ângulo de 95 graus com o nosso tronco, certo? Então, o nosso braço não vai ficar assim, o nosso braço vai ficar assim no momento de finalização do movimento, certo? Então, vamos de novo. A gente vai se posicionar como se a gente estivesse fazendo a prancha, certo? Né? As mãos bem apoiadas no solo, com os ombros alinhados com as mãos, correto? E aí a gente vai garantir também que o nosso quadril está estável. Depois eu vou fazer o movimento de lado para vocês verem. E aí então a gente vai fazer o movimento de flexão e extensão do cotovelo, que é basicamente, né, isso aqui. Eu vou baixar e eu vou subir.
Vou baixar, eu vou subir. No movimento de baixar, eu chamo de flexão. No momento de subir, eu chamo de extensão. Certo? Lembrando, né, que o meu braço, meu cotovelo não pode estar voltado para fora no momento da execução. Ele tem que estar num ângulo de 45 graus com o meu tronco. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um movimento de lado para vocês visualizarem e depois eu vou dar uma possibilidade de variação, né, para pessoas em que o peso do corpo apoiado nas mãos e nos pés, né, que se a sobrecarga fique muito alta, eu vou dar uma alternativa para a realização do movimento, certo? Então vamos lá, de novo, né? Agora fazendo o movimento de lado, mãos apoiadas no solo, né? Os meus ombros alinhados com as minhas mãos, meus pés unidos, né? O meu quadril, né, estabilizado, não estou assim, né, com o meu quadril arriado, nem com o meu quadril elevado. Meu quadril está posicionado exatamente como ficou lá na posição da prancha, e aí eu vou fazer o movimento de baixar, subir, flexão e extensão, flexão e extensão, certo? E durante esse movimento de flexionar e estender o meu corpo, né, o meu braço está posicionado a 45 graus com o meu tronco, certo? Para aquelas pessoas que eventualmente o peso do corpo apoiado nas mãos e nos pés, a sobrecarga ficar muito elevada, a alternativa para este exercício é essa. Faz a mesma coisa, né? O posicionamento do tronco é exatamente o mesmo, né? Ó, só que ao invés de eu ficar apoiado nos pés, eu vou trazer o meu apoio para o joelho. Eu vou diminuir o meu comprimento, certo? Diminuindo assim a minha sobrecarga, ok? E aí eu vou então realizar o movimento. Eu vou fazer a flexão e a extensão, garantindo todos os outros pré-requisitos que a gente já conversou até agora. Então eu vou fazer a flexão e a extensão, certo? Então este é o apoio que a gente vai realizar nesse treino de hoje, certo? Vamos lá então, galera, para o segundo movimento da nossa série principal de hoje, tá? Esse movimento agora então vai ser um movimento para o nosso segmento inferior, né? Que vai trabalhar a nossa musculatura de membros inferiores. Também é um movimento simples, né? Porém ele requer alguns cuidados na sua execução, tá? A gente vai realizar o agachamento, né? E o agachamento ele também é um exercício que tem uma série de variações, né? De posições das pernas, de posições dos pés, de afastamento das pernas em relação ao corpo. Então são todas variações que existem para a execução desse exercício que não são erros, tá? Porém, também existe a possibilidade de dentro de uma execução a gente realizar o exercício de maneira equivocada, né? Com erros que poderão causar algum tipo de desconforto, né, durante a realização, e se realizados a longo prazo, né, podem até mesmo trazer lesões. Então, para este padrão de movimento, né, para o agachamento que nós vamos executar para o treino de hoje, a execução correta é essa que eu vou fazer, né, e as indicações de possíveis erros eu também vou estar indicando agora durante a realização do exercício, certo? Então, para esse agachamento que a gente vai utilizar no treino de hoje, a gente vai ficar posicionado assim como eu estou, né? Com as pernas ligeiramente afastadas da linha do ombro, né? Vejam, aqui é a minha linha do ombro, né? Eu estou com as minhas pernas ligeiramente afastadas, né? Praticamente na mesma linha, um pequeno afastamento. Os meus pés, eles estão ligeiramente voltados para fora, né? Ou uma pequena rotação para fora, tá? Então aqui já é a primeira indicação, né, de que existe possíveis posicionamentos aqui que estarão de forma inadequada para esse movimento, tá? Então vamos lá, vamos exemplificar. Eu afastar a minha perna assim, para esse movimento não é o que a gente quer. Eu rodar o meu pé assim, para este movimento não é o que a gente quer. Eu rodar o meu pé assim,
para este movimento não é o que a gente quer, tá? Algumas dessas posições que eu fiz são consideradas erros e outras fazem parte de variações, tá? Mas o que tem que ficar claro é que para este movimento que nós vamos executar no treino de hoje, a posição é essa, tá? Pernas ligeiramente afastadas da linha do ombro, pés ligeiramente rodados para fora, certo? E aí então, a partir desta posição, né, com a minha coluna, meu tronco reto, eu vou fazer o movimento de agachar e levantar, certo? É um movimento multiarticular, porque eu vou movimentar quadril, joelho e tornozelo, né? Mas não é um movimento composto, mas não é um movimento complexo. Então, para a execução do movimento, eu vou fazer isso aqui. Eu vou agachar, eu vou levantar. Então, eu vou fazer uma flexão e uma extensão, certo? Pensando na articulação do joelho, flexão e extensão, certo? Aqui vai a segunda dica. Quando eu vou fazer o meu agachamento, certo? Eu devo procurar fazer ele na maior amplitude que eu conseguir. Por exemplo, eu estou fazendo o movimento uma amplitude completa, certo? Algumas pessoas, ou por algum tipo de disfunção das suas articulações, seja do quadril, seja do joelho, ou seja do tornozelo, ou por alguma lesão prévia que tenha, que pode lhe causar algum desconforto, não vai conseguir fazer esse agachamento com amplitude total, tá? Ele não vai conseguir agachar até embaixo. Ele vai provavelmente ficar com esse movimento limitado em algum ponto, né? Onde aquilo ali vai, ou o movimento dele vai trancar por disfuncionalidade, ou vai trancar porque eventualmente essa pessoa vai sentir algum desconforto. Sem problemas. O que a gente deve garantir? Que a gente vá até a amplitude máxima que a gente conseguir, sem que isso cause nenhum desconforto nas nossas articulações, seja quadril, seja joelho ou seja tornozelo, certo? É isso que a gente quer, tá? Vou fazer o movimento de lado aqui para vocês visualizarem também, né? A posição do meu tronco, como é que ela deve ficar. Então, posicionado em pé, né? Pernas ligeiramente afastadas da linha do ombro, pés ligeiramente rodados para fora. Eu vou fazer o agachamento na maior amplitude que eu conseguir, mantendo a estabilidade do meu tronco, tá? Aí a terceira condição, certo? Eu vou fazer o movimento de agachar, mantendo o meu tronco estabilizado. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Eu também não quero que faça isso aqui, certo? Então, durante a execução do agachamento, o meu tronco, ele precisa também estar estabilizado. Então, eu vou agachar com o meu tronco estando estabilizado, certo? E este, então, é o segundo movimento que a gente vai realizar no treino de hoje, o agachamento. Vamos lá. O terceiro movimento do treino de hoje, então, também é um tipo de flexão, né? É um apoio, um tipo de apoio, porém, o objetivo dele é diferente do primeiro apoio que a gente realizou na série. No primeiro movimento que a gente fez, né, a gente trabalha basicamente musculatura de peitoral, tríceps e ombro, né, com um enfoque maior na musculatura do peitoral. Esse movimento que a gente vai fazer agora, o enfoque maior do movimento, ele vai se dar na nossa musculatura de tríceps. Então a maior dificuldade que vocês vão sentir durante o exercício é essa, certo? Esse é um exercício bem simples da gente realizar, que o único cuidado que a gente tem que tomar é com relação à nossa coluna lombar, para não realizar nenhum tipo de esforço maior do que ela pode sustentar ou suportar nesse momento, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o movimento, né? Para realizar esse movimento, vocês, se desejarem, né, podem utilizar uma toalha para apoiar o quadril de vocês, né, para não causar nenhum desconforto de um atrito com o solo, né? Então vocês podem botar a toalha dobradinha lá no chão, um colchonete ou algum outro implemento que vocês tenham em casa, ok? E vão fazer o seguinte: vai deitar no solo, né, de decúbito ventral, assim como eu estou, né, com o corpo completamente em contato com o solo, né, coxas
abdômen e tórax, e o braço de vocês vai ficar apoiado ao lado do tronco, né? Com as mãos próximas à linha do peito de vocês, ok? Então, vocês estão com o corpo completamente estendido no chão e as mãos apoiadas aproximadamente na linha do peito, na linha do tórax. E o braço, né, formando um ângulo de 45 graus com o tronco de vocês. O que vocês vão fazer para executar o movimento? Simples, vocês vão estender o cotovelo de vocês, né, erguendo o tronco de vocês até o limite da articulação do cotovelo. Então vocês vão fazer isso aqui, certo? Eu estou fazendo uma extensão do meu cotovelo, né? Ó, vejam que aqui o meu cotovelo está flexionado. Eu faço uma extensão do meu cotovelo até a minha articulação está totalmente estendida, ok? O que vocês deverão cuidar neste movimento aqui? Eu vou fazer ele agora de lado, né? Para vocês poderem visualizar o que vocês devem cuidar nesse movimento. É um movimento simples, né? Mas ele precisa ter um certo cuidado. Ó, corpo totalmente estendido no solo, certo? Minha mão aproximadamente na linha do meu peito. O meu braço está formando um ângulo de 45 graus com o meu tronco. E eu vou fazer, então, a extensão do meu cotovelo. Cotovelo, eu vou estender ele, certo? Está flexionado. Eu vou estender. Ele está flexionado. Eu vou estender até o limite da minha articulação, certo? E é nessa posição aqui que eu quero que a gente preste atenção, certo? Porque na grande maioria dos casos, né, na grande maioria das pessoas, para que ela fique com o seu cotovelo, seu braço totalmente estendido, né, o seu quadril vai acabar saindo do solo, certo? Só que neste movimento de tirar o quadril do solo, algumas pessoas poderão ter algum tipo de desconforto na sua coluna lombar, né? Por alguma condição patológica, conhecida ou desconhecida da pessoa, ou até mesmo por uma limitação, né, funcional da própria articulação. Então, o que vai acontecer? Algumas pessoas, quando chegarem nessa altura aqui, onde o seu tronco já saiu do solo e ele está apoiado já com o seu pubis, ele já vai sentir algum tipo de desconforto. Essa pessoa não deve projetar, então, o seu quadril para cima, certo? Não deve fazer isso que lhe cause esse desconforto. Então, este vai ser o limite para essas pessoas, tá? Todas as outras que conseguirem fazer o movimento até estender o braço sem nenhum desconforto, ok. Quem, porventura, quando chegar nesta altura aqui, já começar a sentir algum desconforto na coluna lombar, faz um movimento até esta amplitude aqui, ok? Este, então, vai ser o terceiro exercício da nossa série, né? Que chamamos ele de apoio reverso, dip reverso. Bora lá, então, para o quarto e último exercício da nossa série, do treino de hoje? Vamos lá. Então, esse próximo exercício também vai ser para o segmento inferior, né? Onde a gente vai trabalhar a musculatura dos nossos membros inferiores, certo? O nome desse exercício é elevação de quadril na ponte. Também é um exercício simples, né? Que não apresenta muitos riscos na sua realização, porém existem algumas questões que a gente precisa observar, né? Para que ele seja realizado com uma maior eficiência e também com uma maior segurança. Como é que a gente faz esse exercício? Tá? Igualmente é o que a gente usou lá para fazer o dip invertido, né? A gente vai utilizar uma toalha, certo? Para apoiar o nosso quadril, porque a gente vai fazer esse exercício deitado, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai deitar no solo, né? Assim como eu estou, completamente deitado. A gente vai apoiar as nossas mãos no chão, né? De forma que o nosso braço fique com um ângulo de aproximadamente 95 graus em relação ao nosso tronco, certo? Então, meu braço está apoiado no solo com um ângulo de aproximadamente 95 graus, certo? Os meus membros inferiores estão flexionados, né?
eles não ficam muito afastados nem muito próximos. Eu tenho que ter a garantia de que esse ângulo de flexão da minha perna mantém o meu pé completamente apoiado no solo, ok? Então eu estou com minha perna flexionada, né? Como se eu fosse fazer um abdominal, braço apoiado no solo, formando um ângulo de 90 graus com o meu tronco, e eu vou impulsionar, eu vou jogar o meu quadril para cima, certo? Com este movimento, eu vou estar fazendo força com os músculos posteriores da minha coxa, certo? Eu vou estar utilizando outras musculaturas para estabilizar o meu movimento? Sim, mas o motor primário desta ação são os músculos posteriores da minha coxa. Então, eu vou, da posição que eu acabei de explicar para vocês, eu vou jogar o meu quadril para cima, até que eu fique nesta posição, como se eu estivesse formando uma ponte. Por isso que a gente vai chamar esse exercício de elevação do quadril na ponte. Então, eu jogo o quadril para cima e volto à posição inicial. Eu jogo o quadril para cima e eu volto à posição inicial. Eu jogo o quadril para cima e eu volto à posição inicial. Certo? Os cuidados que a gente precisa tomar para a realização desse exercício, né? Manter o braço, né, no afastamento adequado para propiciar para vocês um apoio no solo, para estabilizar o movimento, para quando vocês fazem força com o tronco de vocês, né, quando vocês usam os músculos posteriores da coxa para projetar o quadril de vocês para cima, vocês precisam estar estabilizados. Quem vai estabilizar vocês é o braço de vocês apoiado no solo. Então precisa ter esse cuidado, garantir que a mão está apoiada adequadamente no solo, certo? Garantir que o afastamento da perna de vocês durante esta flexão, tá, não esteja muito próximo do glúteo de vocês, o pé, nem muito afastado, que a ponta do meu pé já comece a sair do chão, né? Então eu tenho que estar com o meu pé completamente apoiado no solo e razoavelmente afastado do meu glúteo. E aí, então, né, sem fazer força também com a cervical, né, deixar a cabeça relaxada, pescoço de vocês relaxado. Quem vai coordenar o movimento é a musculatura posterior da coxa e, eventualmente, né, as musculaturas acessórias e estabilizadoras. Então, a gente vai fazer este movimento aqui. Certo? Então, este é a elevação de quadril na ponte e é o último exercício do nosso treino de hoje. Então, para encerrar esse nosso primeiro treino, né, eu gostaria de dizer para as pessoas que vão realizar essa atividade, né, que tomem os devidos cuidados para a realização dos movimentos de acordo com as orientações que foram apresentadas na execução de cada movimento e também sigam, né, adequadamente, corretamente o protocolo indicado para cada movimento, seja no número de séries, seja no número de repetições, para garantir, né, que a proposta, que a ideia daquilo que a gente está trazendo aqui nesse vídeo seja executada da forma mais adequada possível, certo? Então, eu gostaria de me despedir de vocês, agradecendo a participação àqueles que vão realizar o treino, e já vou solicitar para vocês, né, que deixem seu comentário lá no final do vídeo, no espaço específico para os comentários, contando para nós, né, contando para a gente como é que foi essa experiência de realizar esse treino funcional em casa, indicando se gostou, qual foi as dificuldades que sentiu, para que a gente possa estar, então, a partir desses feedbacks de vocês, melhorando, né, e aprimorando essas técnicas de aplicação de aulas virtuais, certo? Muito obrigado a todos e até o próximo treino.